Olá, condes e condessas, estamos aqui reunidos para continuarmos a análise do Ocaibalion, estudo da filosofia hermética do Antigo Egito e da Grécia, por 3 iniciados. O meu livro é da editora Pensamento. Então, eu já fiz a análise de todo o começo do livro. A cada capítulo, o livro está integralmente gravado aqui no canal, mas a cada análise eu leio novamente o capítulo que iremos analisar, sobre o qual eu discorrerei, não é verdade? Para que refresquemos aí a memória em relação ao conteúdo ou passemos a conhecer pela primeira vez. Lerei então todo o capítulo aqui em primeiro lugar, são apenas 3 pagininhas, e em seguida comentarei aquilo que seja pertinente em relação a este conteúdo. Então vejamos. O capítulo é o 4º, como dito, o todo. Sob as aparências do universo, do tempo e do espaço e da mobilidade, está sempre encoberta a realidade substancial, a verdade fundamental. Ocaibalion. A substância é aquilo que se oculta debaixo de todas as manifestações exteriores, a essência, a realidade essencial, a coisa em si mesma, etc. Substancial é aquilo que existe atualmente, que é elemento essencial, que é real, etc. A realidade é o estado real, verdadeiro, permanente, duradouro, atual de um ente. Debaixo e dentro de todas as aparências ou manifestações exteriores, sempre houve uma realidade substancial. Esta é a lei. O homem, considerando o universo, de que é simplesmente uma partícula, observa que tudo se transforma em matéria, em forças e em estados mentais. Ele conhece que nada é real, mas que, pelo contrário, tudo é móvel e condicional. Nada está parado, tudo nasce, cresce e morre. No momento em que uma coisa chega ao seu auge, logo começa a declinar. A lei do ritmo está em constante ação. Não há realidade, qualidade duradoura, fixidez ou substancialidade em qualquer coisa que seja. Nada é permanente, tudo se transforma. O homem que observa as leis do universo vê que todas as coisas evoluem de outras coisas e resolvem-se em outras. Vê uma constante ação e reação, um fluxo e refluxo, uma criação e destruição, o nascimento, o crescimento e a morte. Nada é permanente, tudo se transforma. Se esse homem for um pensador ativo, ele realizará todas essas coisas mudáveis, que serão, contudo, aparências ou manifestações exteriores da mesma força oculta, da mesma realidade substancial. Todos os pensadores de todos os países e todas as épocas compreenderam a necessidade de ser admitida a existência desta realidade substancial. Todas as filosofias dignas deste nome acham-se baseadas nesta opinião. Os homens deram a esta realidade substancial muitas denominações. Muitos designaram-na sob o termo divindade, sob diversos títulos. Outros chamaram-na a eterna, a infinita energia. A eterna e infinita energia. Outros ainda deram-lhe simplesmente o nome de matéria. Mas todos reconheceram a sua existência. Isso é evidente por si mesmo. Não é necessário argumentos. Nestas lições, seguiremos o exemplo de muitos grandes pensadores antigos e modernos, os mestres hermetistas, e designaremos esta força oculta, esta realidade substancial, sob o nome de O Todo, termo que consideramos como o mais compreensível dos diversos termos empregados pelo homem para designar aquele que excede todos os nomes e todos os termos. Aceitamos e ensinamos as ideias dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como as destas almas iluminadas que galgaram elevados planos de existência e que afirmam a natureza íntima de todo ser incognoscível. E que afirmam a natureza íntima do todo ser incognoscível. Então aceitam e ensinam as ideias dos grandes pensadores herméticos de todos os tempos, assim como destas almas, que afirmam a natureza íntima do todo ser incognoscível. Isto é assim porque ninguém pode compreender, pelo próprio todo, a natureza e a existência íntima dele.
Os hermetistas pensam e ensinam que o todo, em si mesmo, é e sempre será incognoscível. Eles consideram todas as teorias, conjecturas e especulações dos teólogos e metafísicos a respeito da natureza íntima do todo como esforços infantis das mentes finitas para compreender o segredo do infinito. Tais esforços sempre desviaram e desviarão da verdadeira natureza do seu fim. Uma pessoa que prossegue em tais investigações vai de circuito em circuito no labirinto do pensamento, prejudicar o seu são raciocínio, a sua ação e a sua conduta, até ficar totalmente inutilizada para o trabalho da vida. É como um esquilo que furiosamente corre dentro da redondeza da sua gaiola, caminhando sempre sem nunca chegar em parte alguma e parando só quando se assusta. É, enfim, um prisioneiro. Porém, são ainda mais presunçosos os que atribuem ao todo a personalidade, as qualidades e propriedades, características e atributos deles mesmos e querem que o todo tenha emoções, sensações e outras características humanas que estão abaixo das pequenas qualidades do gênero humano, tais como a inveja, o desejo de lisonjas e louvores, desejo de oferendas e adorações, e todos os outros atributos que sobrevivem desde a infância da raça. Tais ideias não são dignas de pessoas maduras e vão sendo rapidamente abandonadas. Vem a propósito dizer aqui que fazemos distinção entre a religião e a teologia, entre a filosofia e a metafísica. A religião para nós é a realização institucional da existência do todo e sua relação para com ele, ao passo que a teologia representa o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade, qualidades e características, as teorias a respeito dos seus negócios, planos, desejos e vontades, e as apropriações de tudo isso para o ofício de mediadores entre o todo e o povo. A filosofia é para nós a investigação de acordo com o conhecimento das coisas conhecíveis e concebíveis, ao passo que a metafísica é o intento de levar a investigação às regiões incognoscíveis e inconcebíveis e além dos seus limites, com a mesma tendência que a teologia. Por conseguinte, a religião e a filosofia são para nós coisas que têm o seu princípio na realidade, com R maiúsculo. Ao passo que a teologia e a metafísica parecem delgados caniços, enraizados na areia movediça da ignorância, e nada mais constituem que o mais incerto apoio para a mente ou a alma do homem. Não insistiremos com os estudantes que aceitam estas definições. Só mencionamo-las para mostrar a posição em que nos colocamos neste assunto. Seja como for, falaremos muito pouco sobre a teologia e a metafísica. Mas, conquanto a natureza essencial do todo seja incognoscível, existem certas verdades conexas com a sua existência que a mente humana foi obrigada a aceitar. E o exame destas verdades forma um assunto próprio para investigações, mormente quando elas concordam com o testemunho do iluminado nos planos superiores. Nós vos convidamos a fazer estas investigações. Abre aspas. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o todo. O todo. Fecha aspas. Abre aspas. Na sua essência, o todo é incognoscível. Fecha aspas. Abre aspas. Mas os testemunhos da razão, devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. Fecha aspas. Todas essas citações são do O Caibalion. A razão humana, cujos testemunhos devemos aceitar ao raciocinar sobre alguma coisa, nos diz o seguinte a respeito do todo, mas sem pretender levantar o véu do incognoscível. Primeiro, o todo é tudo o que é real, com R maiúsculo. Nada pode existir fora do todo, porque, do contrário, o todo não seria mais o todo. Segundo, o todo é infinito, porque não há quem defina, restrinja e limite o todo. É infinito no tempo, ou eterno. Existiu sempre, sem cessar, porque nada há que o pudesse criar. E se ele não tivesse existido, não podia existir agora. Existirá perpetuamente, porque não há quem o destrua. E ele não pode deixar de existir, porque aquilo que é alguma coisa não pode ficar sendo nada. É infinito no espaço. Está em toda parte, porque não há lugar fora do todo.
É contínuo no espaço sem cessação, separação ou interrupção, porque nada há que separe, divida ou interrompa a sua continuidade, e nada há para encher lacunas. É infinito ou absoluto em poder, porque não há nada para limitá-lo, restringi-lo ou acondicioná-lo. Não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. E terceiro, o todo é imutável. Ou não está sujeito a ser mudado na sua natureza real. Nada há que possa operar mudanças nele. Nada há em que possa ser mudado, nem nada que tenha sido mudado. Não pode ser aumentado nem diminuído, nem ficar maior ou menor, seja qual for o motivo. Ele sempre foi e sempre será tal como é agora. O todo, me perdoem. Ele sempre foi e sempre será tal como é agora. O todo. Nada houve, nada há e nada haverá em que ele possa ser mudado. O todo, sendo infinito, absoluto, eterno e imutável, segue-se que tudo o que é finito, passageiro, condicional e mutável não é o todo. E como não há nada real fora do todo, todas as coisas finitas não são reais. Não deveis ficar admirados e espantados das nossas palavras. Não queremos levar-vos à ciência cristã, fundada sobre a parte inferior da filosofia hermética. Há uma reconciliação para o aparente estado contraditório atual do assunto. Tende paciência, que nós trataremos deste assunto em seu tempo. Vemos ao redor de nós que aquilo que se chama matéria constitui o princípio de todas as formas. É o todo simplesmente matéria? Absolutamente não. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente, e como a vida e a mente são manifestadas no universo, porque nada é superior à sua própria origem, nada se manifesta como um efeito que não esteja na causa, nada evolui como consequente. Me perdoem. Voltando. A matéria não pode manifestar a vida ou a mente. E como a vida e a mente são manifestadas no universo, porque nada é superior à sua própria origem, nada se manifesta como efeito que não esteja na causa, nada evolui como consequente que não tenha involuído como antecedente. Quando a ciência moderna nos diz que não há realmente outra coisa senão matéria, devemos saber que aquilo que ela chama matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida, isto é, uma energia ou força com poucos graus de vibração. Disse um recente escritor: a matéria obscureceu-se no mistério. Mesmo a ciência materialista já abandonou a teoria da matéria e agora se apoia sobre a base da energia. Então, o todo é simplesmente energia ou força? Não. Não é energia ou força como os materialistas empregam esses termos, porque a energia e força deles são coisas cegas e mecânicas, privadas de vida ou de mente. A vida ou a mente não pode evoluir da energia ou força cega, pela razão dada acima, que nada é superior à sua própria origem, nada evolui que não tenha evoluído, nada se manifesta como efeito que não tenha a sua causa. E assim, o todo não pode ser simplesmente energia ou força, porque se assim fosse, não teriam existência a vida e a mente. E nós sabemos muito bem que elas existem, porque somos nós os que temos vida e que empregamos a mente para considerar essa questão. Assim como os que pretendem que a energia ou a força é tudo. Que é, pois, que sabemos existir no universo que é superior à matéria ou energia? A vida e a mente. A vida e a mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então perguntais: quereis dizer que o todo é vida e mente? A vida e a mente. A vida e a mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. Então perguntais: quereis dizer que o todo é vida e mente? Sim e não. Eis a nossa resposta.
Se entendeis a vida e a mente como nós pobres mortais conhecemo-las, diremos não. O todo não é isto. Mas, então, que natureza de vida e de mente quereis significar, direis vós? E a resposta é: a mente vivente, muito acima do que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria. A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. A mente vivente, muito acima do que os mortais conhecem por essas palavras, como a vida e a mente são superiores às forças mecânicas ou à matéria. A infinita mente é muito superior em comparação à vida e à mente finita. Queremos exprimir que as almas iluminadas significam, ao pronunciarem reverentemente, a palavra espírito. Queremos exprimir o que as almas iluminadas significam, ao pronunciarem reverentemente a palavra espírito. O todo é a infinitamente vivente. O iluminado chama espírito. Bom, sigamos agora para a análise, não é verdade? Vejam só. Como eu sempre falo, faço alerta, né? Aqui eu falo de maneira que eu trago o meu conhecimento de mundo para agregar e não necessariamente corroborar o que é dito. Então eu faço uma apreciação crítica, tá? Eu coloco o meu próprio viés também em relação ao livro, ao conteúdo. Ah, tá errado. Bom, aí vai de cada um que acha certo e errado na vida, na verdade, hoje que a verdade é supostamente relativa. Fato é que há um grande livro aqui no canal, inclusive publicado integralmente, chamado As Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô, que é de um autor anônimo. Hoje já se sabe o seu nome, mas cá está na playlist como anônimo. E este autor, que se dizia um hermetista, de calibre muito maior do que estes três iniciados, supostos iniciados, este autor, que durante a vida toda justamente trabalhou o hermetismo e trabalhou as realidades, ou melhor dizendo, né, as realidades religiosas e, em específico, a realidade cristã, este autor, grandíssimo, recomendo este livro das Meditações sobre os 22 Arcanos Maiores do Tarô. Este autor, ele une o hermetismo com o cristianismo, certo? Então, é possível dizer que, apesar do que muitas vezes se traz aqui, até no momento em que eles chamam a atenção de que eles não querem nos levar para a ciência cristã, fundada sobre a parte inferior da filosofia hermética, para um bom entendedor de fato, para uma pessoa de fato chamada, a compreensão é outra, mesmo dentro do hermetismo, tá? Digo isso apenas para mostrar que o que eu farei aqui, ao citar justamente o cristianismo e usar da base cristã para falar, não o tempo todo, mas em algumas partes, sim, convém. Isso não é, em absoluto, prejudicar o trabalho em si mesmo, certo? Não é necessariamente fugir ao que é dito aqui, nem nada disso. É possível aprofundar os estudos e, para quem conhece, então, o livro citado anteriormente, saberá do que falo e entenderá o porquê menciono isso. Já que alguns podem pensar que ter de um puritanismo, né, de uma asepsia higienista sobre essa separação e não mistura que os próprios autores aqui pretendem, né, haver enfim, uma colocação do que é explicado aqui como o topo do mundo, quando não é. Em verdade não é. Pois que eles próprios admitem, já partindo indo para o capítulo, que o todo é incognoscível. Ou seja, o resumo
do que é passado aqui em relação ao todo, dele ser incognoscível, é você não consegue abarcar falar de Deus ou do Espírito ou da realidade última, né? O causador de tudo, o Criador, o originador, como eles dizem, o nome que se dê em termos de aquilo que designa Deus, né? O Criador, o que faz, o todo, de onde todas as coisas são manifestadas, são criadas, portanto. Não é possível chegar a concebê-lo em palavras. O Dionísio Areopagita, toda vez eu troco, eu creio que seja Areopagita ou é Areopagita, enfim, me perdoem, é uma das duas possibilidades. Esse Dionísio, tá? São Dionísio, ele trata, eu gravei já aqui no canal também, a mística dele é bem difícil de ser compreendida em muitos sentidos, porque ele trata justamente do caminho da negação. Negação não em termos de você dizer não para Deus, para o todo, para o Espírito, não. Mas compreendendo que a fala última em relação a Deus não é você falar Deus é algo, mas sim Deus não é algo, é por exclusão. Porque é impossível caracterizar Deus e, portanto, né, caracterizar o todo. E, portanto, só se chega mais próximo do todo dizendo aquilo que ele não é, em vez de dizer aquilo que ele é. Porque sempre que tentamos dizer aquilo que Deus é, falhamos miseravelmente, via de regra. É claro que, para bom entendedor, sabe, né? Deus é amor. Deus é paz. Quando nós dizemos, pronunciamos essas coisas, elas nos remetem à realidade de que falam os autores aqui, certo? Então, para começar, em relação a esse incognoscível, em relação ao todo, temos que compreender que justamente existe uma realidade, uma outra realidade. Isso aqui que nós vemos e que vivemos, isso não é real de fato, nada é real. Inclusive, quando eles falam que nada é real, esse é está, inclusive, em letra maiúscula. Conhece, né? Ele, o homem, conhece que nada é real. Ou seja, tudo isso é como ilusório, passageiro. Se tudo é móvel e condicional, ora, então é passageiro. É cíclico, é passageiro, é como eles narram. Nasce, cresce e morre. Tem causa e efeito. É condicional porque está condicionado a um padrão, a um ciclo, a uma repetição. Está condicionado a causas e efeitos. E, portanto, está condicionado, inclusive, a coisas que não são alteradas. E que essas coisas, apesar de serem imutáveis, por exemplo, eu nasci com esse rosto. Isso é inalterável. Eu posso alterar com cicatrizes, com plástica, mas fato é que a minha genética, né? Tudo bem que hoje em dia está difícil falar sobre isso, porque também tem a epigenética, hoje já tem alterações de genes. Inclusive, eu vi esses dias uma matéria falando sobre um bebê que foi justamente uma cura, uma suposta cura, através de mexendo nos genes, né? Através de alteração genética. Ora, tudo bem, podemos hoje alterar os genes, mas ainda assim não se foge de um padrão que é humano. E esse padrão humano, de gênero, cor, altura, etc., que me dota de características específicas, esse padrão, ele me condiciona a uma determinada vivência. Então não adianta eu querer ter vivência de um cachorro. As pessoas até hoje estão tentando, né? Estão se esforçando num grau realmente... Enfim, é impressionante, para dizer o mínimo, né? Num grau bem impressionante, essa tentativa de vestirem-se de cachorro, portarem-se como um cachorro, como animais em geral, normalmente felinos, ou mesmo aves, mas é uma tentativa de uma vivência de um padrão que não é o nosso e que, portanto, por mais que se tente, que se coloque uma roupinha, que se faça uma fantasia, não é real. E mesmo a nossa realidade enquanto humanos,
mesmo a minha realidade enquanto mulher aqui falando, isso também cessa, tem limite, né? Tem um limite muito claro em relação ao que se vive. Então, essa realidade que nos cerca imediata da matéria palpável visível, ela é ilusória em muita medida, especialmente em relação à queda. Agora, o que acontece e por que eles falam de uma substância? Algo substancial, uma realidade essencial. É porque quer dizer que existe mais de uma realidade. Existem diversas realidades. Ou, pelo menos duas realidades existem, que é justamente essa de queda, ou essa realidade ilusória, passageira, que é alterável a qualquer momento. E existe uma realidade que não é possível alterar, que se relaciona justamente com o todo, com as características do todo, de imutabilidade, perenidade, infinitude, eternidade, etc. É a realidade do céu, que nós, chamamos do céu, corriqueiramente. Um cristão chama a realidade celeste. Essa realidade é outra, é distinta da realidade do mundo. Um bom cristão saberá diferenciar, saberá ver que isso que é dito aqui é real, é muito real. É céu e mundo. Ou até inferno e mundo. O inferno também é uma realidade diferente do mundo, ainda que o mundo se aproxime muito de uma realidade infernal, podemos dizer. Mas existe, portanto, uma realidade substancial das coisas. Vejam, usando ainda do cristianismo como exemplo, quando nós falamos do Cristo, é o Verbo de Deus. O Verbo se fez carne. Ora, se eu pego aqui neste livro, por exemplo, aqui o é, nada é permanente, e eu mostro aqui para vocês, esse é um verbo. É um verbo. Verbo. É isso aqui que é Cristo? O Cristo é isso aqui? Sabemos que não, né? Nós falamos Cristo é a palavra. Ora, aqui está cheio de palavras, diversas palavras. Aqui está Cristo? Cristo é isso? Isso é Cristo? Sabemos que não. Certo? Sabemos que não. Então, o que quer dizer quando eu falo que Cristo é o verbo, Cristo é a palavra? O que eu quero dizer é exatamente o que os autores aqui estão nos convidando a pensar a respeito, refletir a respeito, que é a realidade substancial daquilo que se diz palavra. É a realidade substancial daquilo que se diz verbo. É a realidade substancial daquilo que se diz amor, paz, misericórdia, concórdia, etc. Qualquer forma de descrição de Deus, de objetivação de Deus, eu sou o pão da vida, eu sou o bom pastor, eu sou a porta, eu sou a verdadeira videira. Cada vez que Cristo objetiva, ou cada vez que nós mesmos objetivamos Deus, Deus é amor. Primeiro que é um verbo de ligação, então ele cria relação. Ele conecta o sujeito, Deus, com o objeto que está referenciando Deus. Só que esse objeto, e é isso que os autores estão nos chamando a atenção, quando nós usamos um sujeito, um verbo e um objeto, esse objeto, ele não é uma mera coisa, como eu mostro aqui as palavras, o verbo. Ele não é uma coisa em si. O que nós, tudo bem, nós conhecemos como objeto isso aqui. Isso é um objeto. Por quê? Porque ele está à frente, enquanto um obstáculo, ele está à frente do sujeito. Tá? Então, por isso que ele é um objeto. Ele é objetivo. Ele está à frente, calcado à frente do sujeito. E, portanto, por conta da nossa cegueira, acreditamos que ser objeto é isso aqui. Que ser palavra é isso aqui. Que ser verbo é isso aqui.
quando na verdade o que Cristo mostra e o que os próprios autores aqui estão querendo dizer, claro que eles falam numa linguagem muito inferior à do Cristo, né, à da Bíblia. Eles podem discordar, as pessoas podem discordar, mas fato é que isso aqui é muito inferior e infinitamente inferior ao que está na Bíblia, o que está dado. De toda maneira, porque isso aqui é uma explicação humana, né? De toda maneira, o que Cristo nos mostra, a realidade de Cristo encarnado nos mostra, e o que os autores aqui também estão sublinhando e tentando nos mostrar, é que quando nós citamos objetos e falamos de objetos, quando nós olhamos ao redor, quando nós vemos as coisas que obstam e obstaculizam o nosso caminho, e que são objetos, portanto, visíveis, palpáveis, táteis, existe uma realidade que é interna a isso, uma realidade substancial a isso, uma realidade que compõe isso numa qualidade superior àquilo que eu vejo com os meus 5 sentidos. Então, o que eu toco, o que eu cheiro, o que eu degusto, o que eu ouço, o que eu vejo, me repetir? Não sei. Enfim, os 5 sentidos corpóreos nossos, o que eles conseguem palpabilizar, o que nós conseguimos palpabilizar através desses 5 sentidos, não é tudo o que há. Aliás, isso é falso. Via de regra, os 5 sentidos nos enganam. Por isso que, inclusive, as pessoas, os santos e não só os santos, pessoas ocultistas sérias, né, que querem realmente praticar algo a sério, não só de maneira religiosa, mas ainda que num compromisso com a vida, consigo mesmo, ou o que seja, o termo que seja, mas uma pessoa que queira se tornar um pouco mais séria na vida, ela passa a entender que justamente eu não posso confiar nos meus 5 sentidos. Eu não posso confiar. E, portanto, eu preciso mortificá-los em certa medida. Ou seja, eu preciso desprezá-los. Desprezá-los, claro, não é matá-los. Mas eu preciso ultrapassá-los. Talvez a melhor palavra seja ultrapassá-los. É que a mortificação é uma palavra bem cristã. Mas a própria mortificação é um ultrapassamento, né? Para um bom cristão, quando nós falamos de morte, estamos sempre falando de ressurreição. Ou seja, um atravessamento da morte, um ultrapassamento da morte. Morte, cadê o teu aguilhão? Como diz São Paulo. Não tem. Para quem é cristão, a morte não tem aguilhão. Ou seja, ela é ultrapassada, transpassada, certo? E para uma pessoa que queira levar a vida a sério, ainda que não chame a isso mortificação, ainda assim será um ultrapassamento daquilo que os meus 5 sentidos observam, constatam. Porque se eu acredito nos meus 5 sentidos, eu não chegarei justamente ao coração, à essência da coisa. É como dizer, se eu fico no rostinho bonito, se eu fico no rostinho feio, ou o que quer que seja, eu não conhecerei de fato a personalidade que está ali. Eu não conhecerei realmente as qualidades de vícios ou virtudes que estão ali, que fazem a sua morada ali enquanto essência. Quem é aquela pessoa na essência? Quando eu pergunto quem é uma pessoa em sua essência, eu não quero dizer, ela tem cabelo liso, ou cacheado, crespo, ou loiro, preto, roxo, vermelho. Sabemos disso. E, portanto, quando eu falo almofada, que vejo cair em minha frente, quando eu falo almofada e quero conhecer a essência da almofada, eu também não deveria me deixar levar pelas características aparentes da almofada. E por isso que quando nós estudamos, inclusive, etimologia e quando nós realmente ponderamos minimamente a respeito do que seja um determinado objeto, a sua essencialidade vem à tona, minimamente. É a função daquilo que vem à tona. E a função em termos àquilo que lhe cabe. Então, quando nós falamos de virtudes e vícios, isso é função humana. Os animais não têm virtudes ou vícios.
Virtudes e vícios são próprios do homem, do humano, porque ser humano é diferente de ser bicho, de ser animal. Apesar de pessoas materialistas, ilusórias, cegas, dizerem que o homem é mamífero, é animal, isso e aquilo, o homem não é bicho, o homem não é animal. O homem é o homem, diferente de animal. Assim como animal não é pedra que sente, que fala, late. Falar é modo de dizer, né? Que exprima alguma sonoridade. Até porque plantas se comunicam, isso hoje já é provado. E também plantas não são pedras que crescem. Eu sempre dou esses exemplos. E, portanto, o homem não é bicho que fala, que pensa e que age em termos de virtudes e vícios. O humano é o humano. O animal, nem que se esforce muito, jamais conseguirá chegar a um patamar desse. Bom, até porque senão, se isso possível fosse, é como dizem, teria aí acontecendo o tempo todo. Supõe-se, né? Supõe-se. Fato é que, quando eu digo qualquer coisa, quando eu pronuncio um objeto, quando eu visualizo um objeto, quando eu entro em relação com um objeto, portanto, eu preciso ter essa noção de que aquele objeto não é a sua externalidade. Quando eu entro em contato com uma pessoa, eu preciso ter noção de que a sua fisicalidade, a sua externalidade, não é, de fato, a sua essencialidade. E por isso que, para conhecer a essência de uma pessoa, requer muito cuidado. Porque se é fácil, por um momento, conhecer o que seja um livro em essência por conta da sua função no mundo, a sua funcionalidade, uma pessoa, para conhecê-la de fato, eu preciso conhecer, então, que função ela cumpre em relação à humanidade, em relação ao que justamente o todo dota essa pessoa enquanto missão. Preciso conhecer, em termos cristãos, o Cristo da pessoa. E eu conheço o Cristo através do quê? Do Espírito Santo, que são as virtudes. O Espírito Santo é o que nos dota de virtudes. E, portanto, é através das virtudes e da categorização, classificação e vivência das virtudes na vida da pessoa, é a busca dela em relação a isso e a aproximação ou distanciamento, a conformidade ou inconformidade dela em relação às virtudes, as graças, dons, talentos, que são todas coisas relacionadas ao Espírito Santo e que são coisas que realmente palpabilizam a vida da pessoa. Porque se eu sou viciado, eu tenderei a agir de uma maneira. Se eu tenho virtudes, eu agirei de outra maneira. Então, se eu sou virtuoso, eu ajo de forma nobre. Se eu sou viciado, ajo de forma viciosa, viciada. Ora, isso é a minha aproximação ou distanciamento do Espírito Santo. Ou essa é a minha objetivação, eu me tornando objeto. Porque, só explicar também que Deus Pai é como eu, o sujeito. O Filho, verbo, é como o ser, o sou. E o Espírito Santo é como o objeto nessa frase, na oração. Eu sou, e aí tem os 7 eu sous do Cristo, ou Deus é amor. Deus refere-se ao Deus Pai, porque é sujeito da frase, é Ele que é. O refere-se ao Filho e o amor refere-se ao Espírito Santo. Então, sempre que eu tenho justamente uma palavra enquanto objeto na oração, aqui eu estou me referindo ao Espírito Santo. E, portanto, a realidade que tem relação justamente com o objeto, como víamos, ela pode ser duas, porque ela é de fato dupla. Ou uma espiritualizada, essencial, ou uma que é ilusória, que é simplesmente a externalidade meramente morta. A nossa vida
quanto mais nós vamos vivendo, mais vamos vendo que a minha escolha, então, em relação à vida, a minha escolha em ser essência e viver objetivamente a essência, ou viver a externalidade daquilo que é essência, aquilo que até parece que é virtude, mas em si mesmo não é virtude, quando eu perscruto aquilo e vou ao seu íntimo, eu vejo que não é virtude. Então, essa diferença de vivência e que nós escolhemos isso todos os dias, porque isso não nos é imposto, é uma escolha que nós devemos fazer. Viver a essência ou viver a aparência é uma escolha que nós fazemos. E claro que a essência não é destituída de aparência. A essência, ela se reveste de aparência, assim como as virtudes em nós estão revestidas de uma aparência, que é a nossa carne, a nossa vivência pessoal, os nossos atos pessoalizados, atos pessoais, portanto. Então, mesmo viver, por exemplo, a virtude da humildade para uns será através de atos diferentes de para outros. Então, a própria vida dos santos mostram isso, né? As vidas várias dos santos revelam como que cada um viveu a santidade de uma forma. Uns vivem a santidade enquanto reclusos, enquanto contemplativos, outros não, enquanto ativos, enquanto padres, etc. Então, a maneira das virtudes se objetivarem na nossa frente e tornarem-se objeto, e a forma de eu fazer com que minha vida atinja essa essencialidade é assumindo que a realidade fútil, rasa, aparente, externa, de 5 sentidos da vida existe e me engana a cada passo. Ela existe e é enganosa. Ela existe e causa problemas. Tá? Então, eu preciso buscar o essencial, portanto. Olha lá, a realidade substancial. Eu preciso buscar essa realidade substancial. Sendo que, como eles disseram, a uns dão um nome a essa realidade substancial divindade, ou eterna e infinita energia, ou matéria. Matéria como a verdadeira matéria, né? Uma matéria com M maiúsculo. Então, vem, é tudo isso, de fato. Por quê? Porque é divindade, porque é algo próprio do Espírito Santo, por exemplo, quando falamos de cristianismo. É eterna e infinita energia, porque, de fato, todas as coisas manifestadas aqui enquanto densidade, elas são vibração, elas estão em constante vibração, os átomos estão em constante vibração. E é eterna e infinita energia, até porque o próprio Espírito Santo ele pode ser descrito dessa maneira, como uma eterna e infinita energia que manifesta as coisas, cristaliza as coisas o tempo todo. O Espírito Santo ele está muito relacionado ao nosso dia a dia e a manifestação, justamente, palpável das coisas no nosso dia a dia. E verdadeira matéria. Quem é a esposa do Espírito Santo? Maria. Maria é mater, é mãe. Mater é também matéria. Para bom entendedor de latim, sabe. Né? Então, mãe e matéria têm uma correlação profunda. E o próprio Espírito Santo tem esse teor feminino. Tem esse teor justamente de parturição das coisas cristalizadas ao nosso redor. Porque justamente quando o próprio Cristo fala, eu sou a verdadeira videira, a videira verdadeira é uma manifestação objetiva, material, que ocorre. Então, o ser, o verbo, ele se faz visível através do quê? Justamente da unção do Espírito Santo. A completa unção. Por que Jesus é o Cristo? Porque ele tem uma unção completa, que Cristo significa unção, é uma unção total e completa. E, portanto,
a questão da objetividade e da realidade substancial e também aparente, nós podemos falar que justamente elas estão relacionadas à divindade, à eterna infinita energia e à matéria. Certo? Agora, o que os próprios autores parecem não saber, não notar, é que, assim como existem 3 céus, existem 3 realidades substanciais, por assim dizer, em que justamente, quando eu digo que uma é a divindade, né, o Deus Pai, Deus, que o próprio Cristo chama Deus Pai de Deus, é uma realidade de divindade e é um aprofundamento distinto de quando eu falo do Filho, e que ainda é distinto de quando eu falo do Espírito Santo. São a mesma substância, é tudo céu, é tudo realidade. Substancial é tudo a mesma substância. É da mesma substância, mas realidades distintas dessa mesma substância. Tá? Então, mesmo a nossa busca por essa realidade substancial, ela é trinitária. E dependendo de como eu uso, né, os termos que eu falei, Espírito Santo é também divindade, claro, é Deus. Mas eu poderia também elencar aqui que divindade diz respeito a Deus Pai, e isso é uma realidade, que a eterna e infinita energia é relacionada ao Filho, e essa é uma outra realidade, e que a matéria tem uma relação com o Espírito Santo e com Maria, sua esposa, e essa é uma outra realidade ainda. São acessos diferentes de graus diferentes de realidades diferentes que substancialmente são a mesma. Substancialmente. Eles não tratam disso aqui, mas eu trago justamente porque penso ser pertinente, não é verdade? O que mostra que todos conheceram a sua existência. Quando eles tratam que todos conheceram a sua existência, todos conheceram entre aspas, porque conhecer de fato, primeiro, que é incognoscível. E, né, a realidade do todo é incognoscível. Agora, o que é possível conhecer, porque eles próprios vão falar também, né? Aquilo que a razão consegue alcançar, hospitaleiramente devemos aceitar. Mas razão com R maiúsculo. Então, é incognoscível, mas a razão nos leva até certos graus de compreensão a respeito das coisas divinas. Porque senão nem esse livro aqui você cata e joga fora. Esse livro próprio não seria possível. Rasga e joga fora. Não é verdade? Todo e qualquer livro já feito, exceto a Bíblia. Porque a Bíblia o próprio Deus mandou escrever. Para quem não acredita, sinto muito, não é verdade? Mas, fato é que são graus distintos ainda assim de compreensão e de acesso em relação ao que seja essa substância e ao que seja a realidade ou as realidades dessa substância. Essa realidade substancial, ainda assim, ela é acessada de diferentes formas e por isso leva a diferentes nomes. Aí ele fala do incognoscível em seguida, que eu já falei justamente, né? É sempre incognoscível. O todo em si mesmo é e sempre será incognoscível. E aí ele cita, então, teologia, filosofia, religião e metafísica. Ele tira, né, de possibilidade a teologia e metafísica e mantém a religião e a filosofia enquanto possibilidades aceitas, né? Enquanto possibilidades que realmente podem contribuir de alguma forma, mas não a teologia e nem a metafísica em si. Vejam, eu farei apenas uma ressalva, tá? Em relação a isso tudo que foi dito aqui, me vejo obrigada a fazer apenas uma ressalva, que é a de que a teologia, obviamente, eles não compreenderam o que é teologia, tá? Teologia, da maneira como eles colocam aqui, em que justamente é o esforço do homem em atribuir-lhe personalidade, qualidades e características. Qual é a verdadeira teologia, né? Quando nós falamos assim, a Bíblia é um livro teológico. Quer dizer que a lógica de Deus está ali.
porque é theo, Deus, logos, logia, vem de logos. E o logos é a lógica, tá? É lógica. Então, quando eu falo que algo é teológico, eu falo sobre a lógica de Deus. Claro que eles têm razão em dizer que, assim, não é qualquer um que fala sobre a lógica de Deus e não é qualquer um que abarca essa lógica de qualquer jeito e que qualquer coisa tá bom ou que são achismos ou uma mera filosofia a respeito das coisas. Claro que não. Mas teologia, para um bom entendedor, sabe que teologia não tem nada a ver com ficar dando descrição de Deus. Não tem nada a ver com ficar dando as características de Deus. Não, é falar sobre a lógica de Deus em relação à sua própria criação, e não em relação a ele mesmo, em relação à criação, em relação ao seu plano de criação e salvação do ser humano. Aí pode-se falar que aí se fala de planos, desenvolvimentos e coisas outras que não fazem parte de fato de Deus. Tudo bem, meus caros, aí, para mim, divide-se, né? Assim, homens grandes de crianças ainda, e a mim me parece que esses três iniciados são realmente, estão iniciando, são crianças ainda, que é o seguinte, né? Há que se ter um entendimento do seguinte. Quando eu não conheço as palavras e as letras e não sou alfabetizado, está tudo bem eu olhar para o conjunto de A a Z e falar, é tudo letra. O resumo é que de A a Z é tudo letra. Ah, você conhece as letras? E se eu conhecer o alfabeto em termos de A a Z e saber citá-lo, tá bom, conheço. Mas outra coisa é eu, de fato, saber a aplicação, conhecer a aplicação, função, conexão dessas letras. Então, eu ser um alfabetizado funcionalmente é importante. E eu só me torno um alfabetizado funcional se eu saio do campo maior, grande, e vou para um campo específico, menor, portanto. Ou seja, eu tenho várias possibilidades enquanto letra. Letra, tudo é letra. Tá, tudo é letra. Legal. O que isso me ensina? Nada. Adianta eu ensinar para uma criança que de A a Z é tudo letra? Isso é um ensinamento muito raso e muito pequeno para uma criança. E, portanto, para que eu saia da minha imaturidade infantil e cresça um pouco, é preciso o quê? Conceber em quadrados separados, em bloquinhos separados, o A, o B, o C, o D, o E e assim por diante, até o Z. E preciso mais, saber da conexão, conhecer a conexão lógica de B com A, D com A, C com A e assim por diante. Das consoantes com as vogais, das sílabas entre si, das palavras entre elas, formando um texto, uma oração, um parágrafo, um texto, e inclusive entre textos, em cotejamento. E aí, depois de tudo isso, depois que eu sou uma pessoa que tem uma compreensão de fato alargada, que eu tenho um dominus, em que eu sou o senhor, realmente, da lógica textual, em que eu compreendo a lógica de início ao fim, é só aí que eu posso dizer, são tudo letras. São encadeamentos de letras, com espaçamento ou sem espaçamento, mas são todas letras. A substancialidade de tudo que está aqui é a substancialidade das letras, do alfabeto. Alfabet. É a substancialidade do primeiro e último, daquele que começa e dá continuidade em todas as coisas. E, portanto, para eu conhecer a lógica de fato das letras serem letras e por que as letras são letras, etc., eu preciso conhecer passo a passo cada bloquinho, cada coisinha,
cada funcionalidade, etc. É muito pesaroso ver que tem pessoas que jogam a teologia no lixo como se fosse justamente uma tentativa de simplesmente caracterizar Deus, quando não é sobre isso. Aprender letras e aprender o alfabeto não é uma tentativa de caracterizar o alfabeto. Você aprender a função lógica das coisas não é a tentativa de você caracterizar de maneira minúscula, aparente, as coisas. Falávamos da almofada. Vamos para outro exemplo. Falávamos da almofada. A almofada tem uma determinada característica substancial a ela mesma, que é diferente, inclusive, de um travesseiro. Então, a função que ela cumpre num sofá, numa sala, o seu tamanho enquanto algo quadrado ou retangular, porém pequeno, e que tem uma maciez que é específica, mais densa, mais firme, né? A densidade ali da espuma é mais firme, etc. Tudo isso a diferenciará de um travesseiro, porque eu não uso uma almofada para dormir. Até posso, tenho a liberdade para isso, mas aí eu estaria usando a almofada como travesseiro, certo? E, portanto, aquilo que marca a almofada enquanto função que ela cumpre no mundo, isso mostra muito mais a essencialidade dela. Isso revela muito mais dela mesma, do ser da almofada. Porque o objeto precisa atingir um objetivo, e o objetivo é relacionado à função do objeto. E função é relação. Função tem relação com conexão. Portanto, quando nós falamos sobre a relação de Deus com o mundo, a relação de Deus conosco, a relação de Deus com a sua criação, com as criaturas, com todas as coisas, com o tempo e o espaço, tudo isso é teologia, porque é a lógica de Deus. Teologia não é descrição de Deus, mas é a lógica de Deus. E toda lógica é relação. Quanto mais eu afunilo as possibilidades, certo? Mais eu chego realmente mais próximo da essência e da funcionalidade e conexões daquilo. E, portanto, ficar com uma imagem genérica, falo tudo isso para chegar onde? Chegar num ponto de que você ficar com uma imagem genérica, Deus é tudo, Deus é o todo. Bacana. De A a Z é tudo letra. Bacana. O que você faz com isso? Qual é a lógica implicada nisso enquanto uso? E não porque nós usemos Deus, mas porque nós devemos buscar a Deus. Nós devemos buscar o todo, nos unirmos ao todo, estarmos ativamente, porque o que é ser um iluminado, como eles gostam de colocar essa palavra? O que é ser um iluminado? Uma pessoa evoluída, já que o resto é involuído, né? Horas. Até eles falam, né? Evolução pressupõe involução. Então, quer dizer, se você não é evoluído, você é involuído, de fato, tá? Então, o que significa ser um evoluído? O que significa ser um iluminado? Ou uma pessoa espiritualizada? Ou uma pessoa que busca a Deus de fato e quer sair então dos vícios, ir para as virtudes, etc. É uma pessoa que busca compreender a lógica para criar as conexões adequadas. Porque, como vimos, é através das conexões que eu chego à essência da coisa. Porque função é conexão. Função é conexão porque é relação. Eu só cumpro função quando eu entro em relação. Espero que esteja claro. Eu tenho falado sobre isso em live também, né? Essas coisas são importantes de serem compreendidas. Então tenhamos cuidado com o todo, quando falamos o todo, quando se tem falas como jogar a teologia justamente, né? Tirar a teologia do meio do caminho, ou ter uma descrição tão rasa, porque
Porque é isso, né? Em suma, é uma descrição extremamente falaciosa em relação ao que seja a teologia. A impressão que dá é que são pessoas que não estudaram de fato o que falam. E tem pessoas que, muitas pessoas pretensamente ocultistas, pretensamente hermetistas, pretensamente alguma coisa nessa vida, via de regra, já conheci várias que estão e que buscaram esse caminho, via de regra, são pessoas que têm birra, a palavra é essa, birra de coisas religiosas, teológicas. E, portanto, são pessoas que tendem a imediatamente terem um obstáculo, né? Uma parede assim de não aceitarei. Em vez de estudar, debruçar-se sobre o assunto. Mas aí, como não me interessa, como eu supostamente já cheguei na verdade verdadeira, para que ler a Bíblia, para que ler teólogos, para que ler os santos doutores, não é verdade? Se eu já sei por mim mesmo. Eis a vaidade. Eis a vaidade. Enfim. Aquele que é a verdade fundamental, a realidade substancial, está fora de uma verdadeira denominação, mas o sábio chama-o o todo. Podemos também chamar Deus, justamente. E, de fato, não tem uma denominação, porque nenhuma denominação abarcaria aquilo que é inabarcável. Isso é o pressuposto da palavra Deus, inclusive, justamente. É a função da palavra Deus. A função da palavra Deus é nos colocar em uma relação com aquilo que é incognoscível, com aquilo que é absoluto mistério. Agora, é claro, é como foi falado, não quer dizer que Deus não se dê a conhecer. E é por isso que fala, os testemunhos da razão devem ser hospitaleiramente recebidos e tratados com respeito. Os testemunhos da razão. Ou seja, aquilo que ainda assim a nossa racionalidade consegue conceber de alguma forma, de alguma maneira, deve ser bem aceito. Deve ser bem tratado com respeito, tratado com respeito. Porque, como eu dizia, não quer dizer que você vai ficar uma massa amorfa o tempo todo. Não quer dizer que se fique, não se pode, não se pode, né? O bom estudante é aquele que justamente começa com essa ideia de Deus é tudo, Deus é o todo. E o que ele precisa chegar é passar pelo ensinamento do Cristo, precisa passar pelo ensinamento do Cristo, para daí chegar de fato na verdadeira religião do Pai, que é o catolicismo. Por quê? Porque o Pai representa esse incognoscível, que é Deus em totalidade. Quando Deus se manifesta enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, isso nos dá a possibilidade de apreensão, que é como eu falava, o alfabeto. Você mostra isso aqui tudo, se eu mostrar isso tudo aqui para minha sobrinha adora livros. É tudo uma sopa de letrinhas, uma sopa de palavrinhas, bacana. Mas se eu não ensinar separadamente cada letrinha, cada sílaba, cada palavrinha, se em algum momento ela não aprender separadamente cada coisa, ela não conseguirá chegar novamente numa dimensão de apreensão do todo. Hoje, para ela, isso aqui é um todo. Um todo abstrato. Porque justamente ela não consegue ver concretude nisso, compreender a concretude disso. Então não adianta ela falar isso é um texto. O que é isso? Isso é um texto. Não adianta. Porque ela não compreende de fato o que seja um texto. Não adianta eu olhar para o universo e falar eis o todo. Se eu não compreendo de fato o que seja o todo, o que seja Deus. E nós só compreendemos, isso é uma lógica humana, é uma necessidade humana. Isso não é necessidade de Deus. É isso que as pessoas confundem, tá? Não é uma necessidade de Deus haver plano. Não é uma necessidade de Deus o louvor, a glória, que nem eles falam, né? A devoção, o sacrifício. Não é a necessidade de Deus. Deus não necessita de absolutamente nada. Nem Deus Pai, nem Deus Filho, nem Deus Espírito Santo. E nem eles em unidade, obviamente. Porque se em partes não necessitam de nada, em unidade também não. Menos ainda.
Em substancialidade, menos ainda. Agora, nós precisamos. Então, o cristianismo, o catolicismo, o que é dado teologicamente e religiosamente, isso é necessário conhecermos para que saiamos dessa massa amorfa, hermética, saiamos de um o todo e tenhamos uma apreensão realmente de cada parte. Tudo bem. Ah, isso é um livro, é um texto. Legal, isso a minha sobrinha de 3 anos sabe dizer. Agora, ter da apreensão, ela ainda demorará uns bons anos para conseguir ler um livro desse e, de fato, apreender o que está aqui, enquanto função, enquanto lógica, enquanto reflexão, enquanto relação. Porque ela pode, inclusive, ler e falar, não entendi nada. Não me relaciono com isso. Não vejo por onde isso aqui seja útil na minha vida e tem alguma função na minha vida. Então, devemos ter cuidado, porque mesmo Deus, por que a razão concebe certas coisas e deve ser tratada com respeito? Porque justamente Deus se dá a conhecer. Mas para que nós tenhamos dignidade para conhecermos Deus, que é incognoscível, que é mistério, que é infinito, que é eterno, é mais que infinito, é mais que eterno, aliás. Isso os autores também falham miseravelmente ao descrever, né? Porque justamente querem descrever Deus e aí se perdem nisso. Eles próprios tropeçam naquilo que falam. E sofrem, padecem daquilo mesmo que eles afirmam que outros padecem, né? É impressionante. Porque justamente eu preciso conhecer as partes. É uma necessidade minha. E para isso, eu preciso ter a mínima dignidade. Porque se para conhecer um livro eu preciso conhecer as palavras, e para conhecer as palavras eu preciso conhecer as letras, ou as sílabas, e para conhecer as sílabas eu preciso conhecer as letras, para conhecer Deus, eu preciso ter o mínimo de dignidade. Para conhecer Deus, eu preciso justamente buscar virtudes. Assim como o leitor se esforça visualmente para ler, ou se é braille, contato, mas há um esforço de aprendizado para que eu tenha o mínimo de possibilidade cognitiva e também corpórea de apreensão pelos sentidos de algo que está dado, da mesma maneira, para eu apreender algo de Deus, algo, uma parte, uma centelha de Deus, eu preciso ter o mínimo de dignidade. Então eu preciso me exercitar, não nos olhos como quem lê, mas nas virtudes. Preciso me exercitar não nas palavras para chegar aos textos, e não na minha dicção, etc., mas nas virtudes, nos dons, na minha capacidade de contrição, confissão. E por isso que não é qualquer um que acessa a razão em relação a Deus e a teologia. Não é qualquer bobagem. Teologia não é qualquer bobagem a respeito de Deus. Teologia é algo muito sério e que não é qualquer um que acessa. Os verdadeiros teólogos são santos doutores. E aqueles que ainda assim nós chamamos de teólogos, muitas vezes é com T minúsculo e não maiúsculo. Porque os que verdadeiramente conhecem a lógica de Deus são santos. O resto tenta conhecer ou repete, é eco, ou conhece por reflexo, mas diretamente são santos. Bom, quando fala, inclusive, o todo é tudo o que é real. Claro, porque qualquer coisa que seja verdadeiramente real, o real que eles tratam aqui com R maiúsculo é da substância. Então, nada pode existir fora do todo. Tudo tem que ter substancialidade.
Tudo tem que ter uma essencialidade e, portanto, tudo tem que ter função para relação e conexão. Quando falamos, por exemplo, que tem anjo caído, o que acontece? É corte de relação. Eles cortaram a relação com Deus, com o bem, com o belo, com o bom, com o justo, o agradável, com as virtudes, etc. Então, é quando há corte na relação, corte na função. Você foi feito para tal coisa, tal função, tal missão. Ah, não quero, não vou. Ponto. Me rebelo. Esse é o princípio de corte em relação. Agora, por que o inferno e o mal são reais? Por que o diabo é real? Porque, ainda assim, a essência não deixa de habitá-lo. Em termos de... Não é nem que a essência o habita, mas ele não perde a sua essencialidade. E entendam quando eu digo essencialidade. Não é porque o diabo é essencial na obra de Deus. Não, porque Deus não fez diabo. Mas porque, ainda assim, a sua substância, que é inerente à sua criação, que Deus dotou todos, então, de substancialidade, ou de espírito, etc., de vida, em suma, isso não some, isso não morre, não é possível, e, portanto, o todo é tudo o que é real. E por isso que nós vivemos, nos movemos e temos o nosso ser em Deus. E mesmo o inferno, mesmo o diabo, mesmo os anjos caídos, tudo isso não tem como estar fora de Deus. Mas não que Deus tenha um lugar onde, nossa, lá Deus é mau. Não é sobre isso. A difícil compreensão em relação ao mal e a tudo ser e estar no todo, e o todo ser tudo que é real, é porque ele é o que é substancial. É o que dota as coisas de vida, verdadeira vida. Mas há como se negar a isso, justamente. Agora, não é uma negação em absoluto, isso é impossível. Porque uma negação absoluta, ela teria que fazer com que Deus realmente sumisse. E isso não acontece. Então o diabo pode negar a Deus o quanto ele quiser, que ele jamais fará com que Deus suma, não exista. Agora, quando fala, né, o todo é infinito, infinito no tempo, ou seja, eterno. Vejam, por isso que eu falo que eles escorregam, né, nas próprias pernas. E até fala, é contínuo no espaço, sem cessação, separação ou interrupção. Complicado afirmarem isso. Eu entendo de onde afirmam, mas é isso, é de uma imaturidade espiritual. Pois se você pensar um pouquinho, né, Deus, ele é anterior ao tempo e ele é anterior ao espaço. Portanto, o todo, tá? Como eles colocaram aqui anteriormente, que pode ser sinônimo de divindade, etc. Então, o todo, a divindade, aquilo que há de divino, é anterior à eternidade e é anterior ao espaço, porque é ele que cria o tempo e ele que cria o espaço, porque tempo e espaço são malhas de palpabilidade, certo? E, portanto, mesmo a eternidade, por que se diz que o inferno e o céu são eternos? Porque inferno e céu são espaços. Só que é uma realidade distinta da realidade do mundo. Então, aqui eu não vejo nem céu nem inferno, mas eles existem. São reais. Realidades distintas da que eu vivo, mas são reais. Em um tempo distinto do que eu vivo, porque eles têm tempo na eternidade, são eternos. O meu tempo aqui é cronológico, é cíclico, está marcado, começou, está durando e vai acabar. E aí eu entrarei para a eternidade. E eu entrarei para a eternidade de maneira distinta como eu entrei nesse mundo. Nesse mundo eu poderia ter entrado pelo Brasil, pela América do Norte, pela Rússia, pela Oceania, pela África, enfim, pela Europa, ou países específicos, né? Citei um e outro, mas colocando aí os continentes em suma,
por Ásia, tanto faz. Eu poderia ter entrado por diversos locais, diversos espaços. Inclusive no Brasil, mas não da minha mãe e do meu pai, não naquela casa lá em São José dos Campos. Não, poderia ter entrado através de outra cidade, outra casa, outros pais. Agora, na eternidade, não existem várias nações. Na eternidade, não existem vários países. Na eternidade, não existem vários pais. Na eternidade, só existem dois espaços: céu e inferno. Só. Só. E em um desses dois iremos habitar. E a escolha é anterior. Assim como a escolha de onde se nasce é anterior ao nascimento, porque ninguém escolhe onde nascer depois de nascido, isso é ilógico. Eu não escolhi ser brasileira depois de nascida, depois de parida no Brasil. A escolha foi feita antes, junto a Deus, daquilo que convinha para a minha vida de fato. Da mesma forma, a nossa ida para o céu ou para o inferno, entrada na eternidade, no tempo da eternidade, através do céu ou do inferno, se dá agora, nessa vida agora, nesse nascimento. Tá? Então Deus em si mesmo, ele é mais que infinito e para além de contínuo no espaço, porque ele não está e ele não é o espaço. Tudo bem que então, ele é tudo o que é. Agora, o ser, tudo o que é ser, é verbo ser. E esse ser é essência, porque é o verbo, é Cristo, é o Filho, é essência. E essa essência é manifestada junto ao objeto, Espírito Santo, objeto, vida, cristalizada, nascida, palpabilizada. E quando eu falo de ser, portanto, que o todo é tudo o que é real, é tudo que tem base, sobretudo, no verbo. Tudo que tem base na essência junto ao verbo. É real. A realidade, a verdadeira realidade tratada aqui é a realidade substancial. Vimos que essa realidade substancial tem relação com os objetos. Que ela está como que dentro dos objetos, por assim dizer. Ela habita os objetos, ou deveria habitá-los. E junto a isso, ser, que isso faz com que eu conheça o ser da coisa. O ser. Porque eu entro em relação. Então eu conheço a função da almofada. Mas eu só conheço de fato a almofada não por eu dizer, pronunciar a sua função como algo retórico meramente, de oratória, racionalista meramente. Não. A verdadeira vida da essencialidade se apresenta, o ser da realidade substancial se apresenta quando eu vou ali, sento em meio às almofadas e entro em relação com elas, enquanto almofadas. Relação direta, viva, acontecendo no tempo e no espaço, encarnada. E não só de oratória da boca para fora. Ou quando eu entro em relação com elas também, é claro, de maneira poética. Um poeta entra em relação com as coisas sem precisar tocá-las, por exemplo. Mas é uma outra qualidade de vivência, né? Que não é uma descrição da almofada. É realmente você interiormente estabelecer uma relação de contemplação junto à almofada. Você contempla o ser da almofada e contemplação é relação, tá? A relação ela é ação e contemplação, tá? A relação é ação e contemplação. Então Deus, o todo, infinito, é mais que eterno e mais que infinito, tá? É para além. Nós usamos essas palavras para nos referenciarmos à realidade divina em si, porque céu e inferno são realidades divinas e não humanas propriamente, assim, não são corriqueiras.
Agora, Deus está para além disso. Porque Deus, ele próprio, é anterior ao tempo e anterior ao espaço. E, portanto, não se pode nem sequer dizer que ele seja contínuo. Deus não é contínuo. Porque para ser contínuo é necessário espaço. Assim como Deus não é infinito e eterno no tempo, porque ele não está submetido ao tempo. Ele submeteu-se ao tempo a partir da hora que encarnou. Por isso que Jesus Cristo é Deus encarnado. E esse é o grande mistério, que gregos, né, da Grécia, gregos não aceitam. Falam, não, é impossível esse todo ter nascido. Não. Foi um grande filósofo, um grande avatar, e o nome que se dê, mas Deus, o todo, nasceu. Parte do todo nasceu, parte. Parte do todo nasceu. Fez-se homem, plenamente homem. Isso é muito difícil. Isso é impossível de conceber de maneira humana, senão pelo Espírito Santo de fato. De toda maneira, os próprios autores pecam aqui neste momento, tá? E aí é preciso corrigi-los por conta disso, porque ainda mais quando nós falamos da unidade. Se eu falo do Cristo, tudo bem. Agora, se eu falo de Deus enquanto unidade, não tá nem um pouco bem. Deus enquanto unidade não é sequer eternidade, infinitude, e por isso que é incognoscível. Ou só é visto face a face no céu e não aqui neste mundo. Não agora. Não pela nossa racionalidade meramente. De jeito nenhum. Certo? Então é preciso que eu realmente acesse o céu para que eu contemple a face de Deus. Porque o céu está na eternidade, e a eternidade é Kairos. É o tempo de Deus. Mas não porque Deus se submeta a esse tempo, e sim porque ele é criador desse tempo. O tempo cronológico é um tempo de queda. O tempo criado por Deus não é o tempo cronológico em si mesmo, é o tempo kairótico. Adão e Eva estavam em um tempo kairótico. O paraíso terrestre era em um tempo kairótico, não conheciam a morte. Não morreriam, portanto. E a partir da hora que desobedecem, passam a conhecer a morte. Por quê? Porque eles são expulsos do paraíso terrestre e passam para um plano de cronologia. Cronologia. De Cronos. E, portanto, claro que Cronos, portanto, também é manifestado por Deus, né? Tudo é por Deus. Por Deus, com Deus e em Deus. Agora, a criação primeira, a manifestação primeira do tempo era kairótica. E ainda assim, Deus está acima dela. Por isso que Deus não era um serzinho que aparecia assim, e aí, Adão, como vai? Não, era uma voz, né? Aquela história do é uma voz que se ouve em qualquer lugar. Porque está além da eternidade. E nem sequer se pode dizer que seja contínuo no espaço, porque espaço, então, é algo que para nós é muito mais facilmente concebível como palpável, né? E Deus não estava lá em pessoa no paraíso. E Deus não está em pessoa enquanto unidade no céu. Nós contemplamos Deus porque Cristo encarna. E estaremos junto do Cristo, do Filho. Certo? Agora, Deus em unidade é para além do espaço. Acima do espaço. É algo que é contemplável, mas que não é abarcável. Não é dizível. Não é raciocinável, por assim dizer. Por isso que a própria contemplação está para além de raciocínios, imagens, lógicas. Por isso que a contemplação, ela tem uma relação profunda com o Pai, inclusive. Porque é para além da lógica do Filho, que o Filho é logos, lógica. É para além.
E por isso que a vida contemplativa é algo dificílimo. Agora, é compreensível de que lugar os autores aqui falam, né? Mas não poderiam cometer esse tipo de erro, ainda que eu compreenda o porquê. Afinal, então, se usa rotineiramente a expressão de que Deus é eterno, ilimitado, contínuo. São maneiras de justamente adjetivar Deus, mas é uma falácia, né? Em suma, vemos facilmente a limitação disso, dessas asserções, tá? E é infinito ou absoluto em poder. Isso, claro. Nada pode limitá-lo, restringi-lo, acondicioná-lo, não está sujeito a nenhum outro poder, porque não há outro poder. E tudo poder com P maiúsculo, né? Então, isso é maravilhoso, porque daí vemos que o homem tem poder do quê? De nada, né? Poder é só Deus. É só de Deus, é só Deus. Só Deus pode, de fato. Ele pode e ele faz. Agora, o homem não. O que o homem é dotado de algum poder fazer, poder contemplar, poder realizar, manifestar, etc., é porque advém desse lugar, advém do todo, advém do poder supremo, absoluto, superior e único em relação a todos. Podemos dizer que o poder, justamente o poder, está para além de espaço e tempo. Mas ele se torna conhecido no espaço e tempo. Porque o próprio espaço e tempo, enquanto céu e eternidade, inclusive, o próprio espaço-tempo é manifestado em similitude ao poder de Deus, à grandeza de Deus. Então, é imagem do próprio poder de Deus. A grandeza do eterno, a grandeza do infinito, do contínuo, etc. Isso é imagem do poder de Deus. Mas o poder está para além do espaço e do tempo. E o todo é imutável, claro, porque se aqui essa realidade é cíclica, se aqui é o mutável, eu nasço, eu cresço, eu morro, eu faço a almofada perece, não é perece, ela vai se decompondo. Pode demorar sei lá quantos milhões de anos, mas a decomposição acontece, então quer dizer, é cíclico. É cíclico. A vida é cíclica, essa vida banal nossa. Então, isso quer dizer que existe a contraparte de algo que, não sendo banal, mas sendo essencial, e é da essência que estamos falando aqui o tempo todo, é imutável. Isso é algo bem óbvio, não requer muito o que analisar, né? Então, o todo não se confunde com a matéria. Claro, quando nós pensamos em termos cristãos e falamos, né, matéria Maria, mater, a mãe, ela que é referente à matéria, e eu cheguei a fazer inclusive menção também ao Espírito Santo. Claro, o Espírito Santo em si não é matéria, ele é virtude, ele é dom. Ele não é matéria em si, mas ele é o que materializa as coisas, que possibilita a materialização das coisas, certo? Então, quando falamos de Maria, que é a matéria em si, e, portanto, com a qual o Espírito Santo é casado para manifestar as coisas novas, né? Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Então, o Espírito que é casado, Espírito Santo, quando nós oramos para o Espírito Santo, que é casado com a Virgem Maria, Maria sendo a representação, um outro nome aqui para a matéria, nós passamos a entender que Maria não é o todo, e o todo não é Maria. Então não há essa confusão. Claro que a matéria não pode manifestar a vida ou a mente, entre aspas, porque, então, Maria, por isso, esse é o problema de não ser cristão, né? E negar o cristianismo.
porque você deforma. Isso aqui é uma deformação de entendimento, tá? Por quê? Porque Maria, sendo matéria, tendo a relação com a matéria, quando você diz que ela não pode manifestar a vida ou a mente, e como a vida e a mente são manifestadas no universo, horas, claro, ela não manifesta o verbo e ela não manifesta as coisas de Deus tal qual foi manifestada no universo, óbvio, porque ela não é Deus ele mesmo. Então, a maneira como o Pai pronuncia o verbo e manifesta o seu Filho é completamente distinta da forma como Maria manifesta o verbo. Mas, quando eu creio na encarnação de Deus, e é isso que separa os homens dos meninos, né? Os verdadeiros iniciados, daqueles que brincam de iniciação, o que acontece é que, quando eu reconheço que Maria pariu Deus, que é o Cristo, que é o Verbo de Deus, e Cristo tem relação com a mente, para quem fez as caminhadas anteriores aqui em relação à análise desse livro, eu falo isso o tempo todo, faço a correlação de Cristo com a mente, porque o corpo, alma e espírito, ou corpo, mente e espírito, é uma trindade que tem relação com a trindade divina. E o Filho, que é a segunda pessoa de Deus, tem relação com a nossa segunda manifestação trinitária, que é a mente ou a alma. Alma e mente estão profundamente ligadas, tá? São praticamente a mesma coisa. Então, quando se fala que Maria pariu Cristo, e quando eu creio que Maria realmente teve da parturição do Cristo e que o Cristo é o Verbo de Deus, e portanto é vida, porque é o ser das coisas, todas as coisas, ou a mente, porque é a alma é vida, a alma é a vida do corpo, e mente, porque mente é sinônimo de alma, então vida, mente, alma, vida, mente são palavras sinônimas aqui, de maneira correta, os autores colocam, de fato, são sinônimas. Então, quando eu vejo que a matéria com M maiúsculo, que é Maria, que também pode ser chamada Maria, pariu Cristo, isso significa que a matéria pariu, manifestou sim a vida, manifestou sim a alma, manifestou sim a mente. Só que ela não manifesta da mesma forma como Deus manifesta, certo? São maneiras distintas de manifestação, muito distintas. Só que de maneira alguma são manifestações que não dizem respeito a uma mesma questão e a um mesmo ser. É o mesmo ser. Um manifestado plenamente Deus, quando o Pai o profere, quando o Pai o manifesta, o gera, e enquanto plenamente homem, quando Maria o gera. São duas gerações. Cristo tem duas gerações, a geração pelo Pai e a geração pela Mãe. O Pai o gerou e a Mãe também. Então, na verdade, o todo não é matéria porque o todo não é Maria. Maria não é o todo. Contudo, a matéria manifesta sim a vida e a mente. Só que justamente não de maneira particularmente divina, e sim de maneira plenamente humana. Só que é o divino feito plenamente humano. Certo? E, portanto, manifesta o divino ao manifestar o plenamente humano. Só que não é qualquer matéria que faz isso. Tem que ser uma matéria mariana, ou seja, de Maria. Não dá para ser qualquer matéria. Não é qualquer matéria. É matéria mariana. E isso também traz uma diferença gigantesca em relação ao que se fala. Porque se eu trato matéria sem ser de forma mariana, ou com letra minúscula, com M minúscula, aí eu estou me retratando a Eva. E aí pode manifestar o que quiser que não vai ter vida. Aí realmente não é vida nem mente. Tá? Mas a partir de Maria, sim. A partir de Maria, sim. Então, existem duas matérias. É que entraria nesse âmbito, né? De que
Assim como existem duas realidades, no mínimo, em termos de eternidade e cronicidade, coloquemos assim, né, o cronológico e o kairótico, são duas realidades distintas. O mundano e humano e o divino são duas realidades distintas. Da mesma forma, existem duas realidades materiais distintas. É que nós não percebemos, não temos olhos, não vemos. Mas existem duas realidades materiais distintas. Materiais distintas. Isso quer dizer que uma pessoa que é mariana, ela é composta de uma matéria distinta de uma pessoa que é decaída, profana, em queda, evítica, adâmica. São matérias distintas. Aqui depois ele fala que matéria é simplesmente uma energia ou força interrompida. Aí ele está falando de matéria enquanto essa concretude aqui banal, né? E aí pergunta, né? Então o todo é simplesmente energia ou força? Já estamos acabando. E aí ele fala, como rotineiramente os materialistas empregam esses termos, não, né? Porque eles referem-se a coisas cegas e mecânicas, que são privadas de vida ou de mente, ou de alma. Aí ele fala, né? Nada é superior à sua própria origem, nada evolui que não tenha evoluído, nada se manifesta como efeito que não tenha a sua causa. Então o todo não pode ser simplesmente energia ou força. Porque senão, né, se assim o fosse, não teriam existência a vida e a mente. E nós sabemos que elas existem e que nós temos a vida. E que empregamos a mente para considerar essa questão. Assim como os que pretendem que a energia ou força é tudo. Então não é energia ou força. Não é mera energia e mera força, é para além disso. É vida e mente. Vida e mente em todos os seus diversos graus de desenvolvimento. E não como nós entendemos vida e mente, né? Como os mortais, mas mente vivente. Vida verdadeira, né? Infinitamente, etc. Então, por que não pode ser força e energia? Porque força e energia é aquilo de que somos dotados, inclusive, quando em verdadeira vida. A força e a energia é o que nos compõe em termos de, para vivermos, inclusive, a verdadeira vida e sermos mente vivente, usarmos essa mente. É aquilo que se usa e se transforma durante esse processo, certo? E aí, quando se afirma, portanto, que a vida e a mente são o que mais próximo podemos dizer, né? Do que seja o todo. Tanto que termina falando o todo é infinitamente vivente e o iluminado chama espírito. Ora, entramos num outro processo aqui também um pouco complicado, porque chamamos espírito. O espírito está acima da alma, certo? Por isso que eu falo, né? Essas coisas mais confundem, mais enganam do que esclarecem. As pessoas ficam com concepções errôneas a respeito das coisas. Alma e espírito são coisas distintas. Como foi dito, tá? É preciso partir e enxergar o pressuposto de que mente tem relação com alma e não com espírito. Por isso que a mente tem patamares para além da mente, tá?
E o patamar espiritual, o cunho espiritual das coisas, é a vida da própria mente, ou seja, é a vida da própria alma. Então, se eu inclusive trato o que eu falei, né, matéria. Ah, é matéria? Não, não é matéria. Matéria tem relação com Maria. Coloquemos aí relação também com o Espírito Santo, casado com Maria. Coloquemos os dois aí no teor matéria, tá? Se nós falamos de energia ou força vitais, eu tinha relacionado ao próprio Cristo. O verbo, né, a ação, é a própria dotação de moção, de comoção para agirmos no mundo. Então é o verbo que é forte ou fraco, certo? Quando eu faço algo, né, eu sacudo o lápis. O sacudir, é no sacudir que está a força. O eu não tem força. O lápis também não. O lápis é só um lápis. Eu sou eu. A força demonstrada aqui, claro, é o eu que guarda a força, né? É no eu que está implicada a força, implícita a força. É no eu que nasce essa força, certo? É do eu que ela se manifesta. Mas ela se manifesta como eu tô aqui parada. Vocês veem a minha força? Não. Porque, ainda que nós possamos ver um halterofilista e falar, nossa, que pessoa forte, ainda assim, isso é apenas uma ideia da força da pessoa, que se exprime muito claramente em termos de fisicalidade, mas você saber realmente da força do caráter, a força de caráter, por exemplo, de alguém, você só sabe realmente quando o verbo entra em ação. Então, a força que se tem ou não para caminhar, para sacudir um lápis, etc., ela é manifestada o que no verbo, né? A força para caminhar, a força para fazer, a força para sacudir, a força para ser. É no ser que está a força, que se manifesta, sobretudo, a força. O ser é força em si mesmo, melhor dizendo. É no sujeito que está a força, mas é o ser, enquanto verbo, que explicita a força e que é força em si mesmo. Então, o verbo está em mim. O verbo está em mim. E quando eu ajo e sacudo, o verbo fez-se ver, fez-se explícito. Então é a pronúncia do verbo e ele entra em mundo, em ação no mundo, em expressão no mundo. O verbo era com Deus e o verbo era Deus. E aí Deus pronuncia o verbo, gera o seu filho dentro de si mesmo, como poeta que pensa o seu poema, que gera o seu poema, que ama o seu poema, em primeiro lugar, e aí traz à tona o poema. E quando o poema vem à tona e eu escrevo, o verbo se faz ver, se faz visível no próprio fazer. Todo o fazer, tudo o que é ação é verbo. Substantivo não é ação, substantivo é paradeira total. E o eu não é nem ação nem inação. O eu é a possibilidade de todas as coisas, da inação e da ação, da paradeira, objeto, e da moção, da ação, verbo. Agora é claro, por que o objeto, que é Espírito Santo, ele é dado pelo Pai e pelo Filho? Ele é dado a conhecer pelo Pai e pelo Filho. Porque justamente o objeto é revelado pelo verbo. Então o objeto e o seu estado como é que eu posso colocar? De parado, o seu status de parado e o status do verbo de ação estão em Deus. Mas quando eu manifesto a ação também me lança o objeto junto do sujeito. Então, não é somente Deus Pai que envia o Espírito. Não é somente o Pai que manifesta aquilo que é objetivo e, portanto, parado, mas sim também o verbo. O verbo explicita isso. O verbo dá a conhecer
isso. Porque nós só conhecemos no conflito, no choque, no atrito. E como o verbo é ação e o Espírito Santo é paradeira, cria-se um atrito, cria-se um determinado choque, certo? E por isso que aquele que é parado, o Espírito Santo, ele o tempo todo me dirá o que fazer, me mostrará o que fazer, porque ele me dá a conhecer o verbo. E quanto mais é o paradoxo, quanto mais eu conheço o verbo, mais eu conheço o objeto, ou o Espírito Santo, ou aquilo que está parado, aquilo que é substantivo, certo? E os dois são dados a conhecer pelo sujeito, que comporta os dois primeiramente ou primariamente, tá? Então, estão equivocados ao tratarem aqui a mente, a vida, a alma das coisas como sinônimo do espírito, que o iluminado diz espírito. Por isso que os iluminados, coitados, não vão para o céu, tá? Porque é preciso ser santo e não iluminado para ir para o céu. Enfim, em suma, né, o fim do livro erra, porque de fato não é espírito. Espírito é algo ainda para além da alma das coisas, da mente e da vida das coisas. O espírito, ele é o próprio manifestador de vida. Ele é a vida verdadeira enquanto o próprio manifestador de vida. É ele que manifesta a alma, é ele que manifesta o corpo. E a alma manifesta o corpo junto do espírito, colocando aí o espírito como o supremo, que aí terá a correlação com Deus Pai. Certo? E, portanto, quando nós acessamos a realidade do todo, enquanto essa realidade substancial de vida, almística, e, portanto, da mente, mental, vida mental das coisas, de lógica, de função, de relação, de ação, de movimento das coisas. O que eu posso e devo dizer é a alma. Chamá-la de alma. Espírito é algo para além disso. E por isso que o espírito e a realidade do espírito só é acessada de fato pela lógica teológica e não pelo hermetismo. Por aquilo que é cristão e não de Grécia e Egito. Isso aqui é se arrastar na lama, ou não necessariamente na lama, mas numa areia movediça, ou simplesmente numa areia. Se arrastar na terra, perto do que é possível de fato, quando nós compreendemos o que é o cristianismo e, sobretudo, o que é o catolicismo. Espero que tenham gostado, meus caros. Me perdoem se fui muito prolixa, se demorei muito aqui falando e dando os exemplos, mas é importante, né? Conhecer tudo isso e, sobretudo, mais que conhecer esse livrinho que de nada vale, na verdade, mas ultrapassá-lo e corrigi-lo, né? Já que me propus a isso, ultrapassá-lo e corrigi-lo se torna uma função que a mim não fujo dela, pois que não dá para repassar isso aqui como se tudo isso aqui fosse real ou conhecessem algo de fato, tá? A minha vivência me obriga a ir corrigindo certas coisas. Tenham coragem de ir sempre além do que leem, sempre além do que falam por aí, sempre além das próprias imagens e conclusões que chegamos nós em nós mesmos, porque tudo isso é muito perigoso. O bonito de fazer parte de tradição com várias pessoas, como a tradição católica, que só essa é tradição com T maiúsculo, né?
bonito de fazer parte de tradição é que você não fala algo por si próprio. Você tem base em relação ao respeito por aquilo que outros já fizeram. Então não é sobre você acrescentar alguma coisinha, mas sim sobre você humildemente aceitar o que vem dos outros. Isso ajuda a evitar muitos erros. Ter o respaldo de outros grandes, grandíssimos, ajuda a evitar erros. Para quem quiser continuar essa caminhada, para quem quiser continuar essa análise, ou inclusive ver as dos outros capítulos, só o primeiro capítulo está liberado. Caso queiram ver os outros capítulos, segundo e terceiro também, eu disponibilizo as análises agora para os membros versus. Então, caso você queira, faça parte e terá acesso. Membros versus. A assinatura é de R$ 7,99 ao mês, se eu não me equivoco. É isso, custa menos que um salgado na feira, tá certo? Muito obrigada a todos pela presença, pela paciência, pela compreensão. A quem gostou, muito obrigada. Deixe o seu like, compartilhe, comente. E a quem não gostou, sinto muito. Esta é a minha obrigação e este é o viés aqui do canal. E não só do canal, mas da vida, né? A quem aceite, a quem não. Enfim. A quem veja, a quem não. A quem tenha olhos e quem não. Paciência, aos poucos vamos caminhando e vamos descobrindo. E as coisas vão sendo reveladas. Mantenham-se numa busca sincera. Mantenham a honestidade, a sinceridade. E, sobretudo, a humildade. A humildade. Até, meus caros. Fiquem com Deus. Bons estudos.